Então, graça e paz a todos, né? Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Nós vamos hoje dar continuidade ao nosso estudo dos 28 artigos da breve exposição das doutrinas fundamentais do cristianismo. Hoje estaremos estudando o artigo de número 6, que fala da criação do homem. Então, o enunciado do artigo, ele começa dizendo o seguinte: Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do homem, ou a habitação do gênero humano, criou o homem. Primeira coisa, a primeira afirmação que nós vemos a respeito do homem nesse artigo 6, né? Existe aquela pergunta que as pessoas fazem, aquela pergunta bem filosófica: de onde viemos, quem somos, para onde iremos, né? Então, quem somos nós e de onde nós viemos? Nós somos seres humanos, somos criaturas de Deus, viemos de um ato da criação de Deus. A Bíblia diz isso em Gênesis, como nós podemos ver, no capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, né? Então aqui nós vemos que a própria palavra de Deus, ela traz essa afirmação: o homem, ele é fruto da criação de Deus, nós somos criaturas de Deus. Como criaturas de Deus, a segunda parte do artigo diz que Deus criou o homem constituindo de uma alma que é espírito. Então veja bem, e de um corpo composto de matéria terrestre. A composição do ser humano, né? A essência do ser humano. O homem, ele foi criado por Deus com uma dupla natureza. Uma natureza espiritual, que é chamado de alma ou espírito, né? E aqui a Bíblia vai apresentar como termos sinônimos. E a outra parte dessa formação do homem é a parte material, que é o corpo. Nós podemos ver que a palavra de Deus, ela nos diz que o Senhor Deus, ao formar o homem do pó da terra, ele soprou nas suas narinas, né? Capítulo 2, versículo 7 de Gênesis, Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então nós vemos essas duas composições da formação do ser humano, né? Deus pegou o pó da terra, o barro, e formou ali o homem, ou seja, o homem, ele era uma escultura criada por Deus, ele era um boneco de barro, literalmente, né? Então estava ali a matéria, mas uma matéria sem vida, ele era um ser inanimado, porque embora ele tivesse a forma de um homem, mas ele não tinha vida, porque ele era um boneco de barro, um boneco feito com a perfeição da criação de Deus, mas sem vida. Então o que acontece? Para que esse homem venha a ser uma alma vivente, ele venha a ser o homem, né, como ser humano, a Bíblia diz que Deus então sopra nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, Deus lhe deu o espírito, né? E ali o homem tornou-se uma alma vivente. Então o que é a alma vivente? O que é o ser humano vivo? É essa junção, né, do espírito estando no corpo, faz com que o homem esteja vivo. E aí a Bíblia diz que esse espírito que Deus deu ao ser humano, um dia ele vai recolher. Esse espírito vai voltar para Deus. E quando Deus recolhe o espírito, o homem morre, porque só há vida no corpo enquanto existe o espírito nesse corpo, certo? Então ele diz aqui no artigo que Deus constituiu o homem de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matéria terrestre. Essa matéria terrestre chamada de pó, né? O pó da terra.
E aí, meus irmãos, na composição do ser humano, nós temos os elementos químicos, como o cálcio, o ferro, né? E outras substâncias químicas que estão no solo, no pó da terra, eles estão no organismo humano, comprovando que essa matéria ela realmente veio do pó. Agora, o que acontece com o espírito, né? Lá em Eclesiastes, depois de Provérbios, né, Eclesiastes, no capítulo 12, o último capítulo do livro aí, no versículo 7 diz assim: e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu, né? Então esse fôlego de vida que Deus soprou para fazer com que o homem se tornasse alma vivente foi o espírito, né? Eu quero que vocês associem isso a espírito ou alma como sinônimos. Então lá ele diz que quando Deus soprou o fôlego, o sopro, o homem passou a ser a alma vivente, né? Em Eclesiastes ele diz que o pó, aquele boneco de barro que agora é vivo, é homem, porque o espírito está nele, um dia o espírito vai sair. Quando esse espírito sai a vida do corpo. E ninguém questiona isso, né? Isso é uma coisa lógica para todos nós. Sai a vida, ou seja, o corpo volta a ser pó. E aí ele volta à terra, né? O sepultamento volta à terra como era. Mas o espírito permanece vivo. O espírito ele volta para Deus que o deu. Então assim, a alma ela não morre. O espírito ele não morre. Existe uma interpretação das testemunhas de Jeová, também dos adventistas do sétimo dia, que eles dizem que a alma morre, e eles se baseiam nesse texto de Gênesis, né? Então, o homem tornou-se alma vivente, mas aí quando sai esse fôlego, a alma morreu. Porém, Jesus nos diz em Mateus capítulo 10, versículo 28, que você pode matar o corpo, mas você não pode matar a alma. Ou seja, a expressão de Jesus aqui, ela está em harmonia com o resto da Bíblia ao dizer lá em Eclesiastes que o corpo sim morre e o corpo volta à terra, mas o espírito ele sai vivo, ele sobrevive à morte porque ele é um ser espiritual, né? Capítulo 10 do Evangelho de Mateus, versículo 28, Jesus dizendo para os discípulos, né? Ele diz assim: olha, não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Perceba isso, né? Jesus, o corpo eles podem matar, o corpo morre, mas a alma eles não matam. Então essa doutrina das testemunhas de Jeová, que dizem que quando morreu o ser humano, a alma morreu, porque existem três interpretações com respeito à formação do ser humano. Então vamos entrar aqui, a gente está falando aqui da criação no segundo ponto, ele fala da formação no artigo 6, dizendo que o homem foi formado de uma alma que é espírito e de um corpo que é matéria terrestre. Então essa formação aqui, ela é chamada de quê? Existe o monismo, né, que ela é uma interpretação mais voltada para o pensamento científico, que percebe o homem com a formação única, mono de um, ou seja, o homem seria como os animais. O animal ele não tem alma que sobrevive, morreu o corpo, né, porque para esses que interpretam dessa maneira, a alma seria o sangue. E Jesus não vai dizer aqui que a alma do animal é o sangue. Ele diz a diferença entre a alma do homem e a alma do animal. A alma do animal está no sangue, quer dizer, a vida do animal está no sangue. Quando o animal morre, morreu tudo. Então esse é o monismo, ele é formado de apenas uma substância. Mas o ser humano, ele é formado de duas substâncias. Então,
quando morre, uma substância morre, que é o corpo, né, a matéria, mas a outra substância não morre, que é o espírito. Então Jesus diz assim: não temais os que podem matar o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Né? Então ele, além de dizer que a alma não morre, ele fala do futuro dessa alma, que a alma ela pode vir a perecer no inferno, como ela pode ir para o céu se ela servir a Deus. Né? Então ele reafirma, geralmente aqueles que afirmam que a alma morre, eles negam também a existência do inferno como um lugar de fogo e de tormento. As testemunhas de Jeová vão dizer que o inferno é a cova. E aí, como é que o inferno seria a cova, se a Bíblia diz que a cova é um lugar de descanso? A Bíblia diz, e eles dizem isso também, mas a Bíblia vai dizer que o inferno é um lugar de tormento. Diz lá em Apocalipse, diz também no Evangelho de Lucas, quando fala do rico e Lázaro, que o Lázaro estava no seio de Abraão, e lá ele estava em paz, ele descansava, lá ele era aliviado, né? Lá ele estava em sossego, mas o rico estava atormentado no inferno. Lá em Apocalipse fala que serão lançados no inferno o diabo e seus anjos, e todos aqueles que não creram no Evangelho vão ser lançados lá também, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos, ou seja, para sempre. Então logo nós percebemos que essa interpretação monista ela é uma interpretação mais científica, né? É mais assim para o lado da biologia, porque ele não faz uma avaliação do ser espiritual. É claro que nem todos os cientistas também vão concordar com isso, mas o monismo ele é mais uma interpretação científica. A outra interpretação é chamada de dicotomismo, ou seja, são dois, que é essa aqui. A interpretação dicotômica, ela entende que o homem é formado de duas partes. Alma e espírito aparecem como sinônimos, ou seja, é a mesma substância, só que a Bíblia usa palavras diferentes para se referir a essa formação do homem. Ela vai usar mais a palavra alma quando se refere ao espírito no corpo. Veja, em Gênesis ele diz assim: e o Senhor soprou nas suas narinas o fôlego de vida, ou seja, deu o espírito. Esse espírito no corpo, e o homem passou a ser alma vivente. Então, quando ele fala, por exemplo, os pecados da sua alma, né? A alma que pecar, ela morrerá. Onde é que a alma peca? No corpo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A alma peca no corpo. Então, quando se refere ao espírito, né? Ou seria o espírito, ele peca no corpo. Quando ele se refere ao espírito presente no corpo, ao ser humano vivo, ele geralmente usa mais o termo alma. Então, por isso que ele vai dizer: a alma que pecar, essa morrerá. Né? Então, Jesus veio para salvar a nossa alma. Quando ele vai usar o termo mais assim, essa alma fora do corpo, então seria usado mais o termo espírito. Só que a Bíblia usa alternadamente, até mesmo para se falar usa o termo espírito humano, né? Sai-lhes o espírito, né? Por exemplo, lá no Salmo, ele vai dizer assim: não confie nos príncipes, nem nos filhos dos homens, porque sai-lhes o espírito. Ou seja, a alma sai né? Então ele está falando também dessa separação, usa o termo espírito, certo, gente? Agora, o tricotomismo, ele vai entender alma e espírito como coisas distintas. Então, é uma outra visão. Então, essa visão aqui, a nossa compreensão da formação do homem é o dicotomismo. Nós entendemos que o homem ele é formado de duas partes: corpo, né, ou matéria, que é a mesma coisa, e a outra parte seria a alma ou espírito. A alma ou espírito seriam palavras sinônimas. Já os tricotomistas, ele diz assim: o homem é formado de corpo ou matéria, de alma, que não é espírito. A alma seria uma coisa e o espírito seria outro. Agora vamos perguntar aqui: Jesus, se o homem é formado de três, a Bíblia diz que Jesus veio para salvar a nossa alma. O corpo volta para a terra, Jesus salva a alma. E o espírito vai para onde?
Então a alma ou ela vai para o céu, ou ela vai para o inferno se não for salvo, e o espírito? Fica perdido por aí? Então o homem vai ter, que o espírito seria uma parte desse homem, ela vai ficar vagando, então o homem teria uma parte no céu, outra no inferno, o espírito em outro canto. Ou se Jesus salva, então, não, mas Jesus salva o espírito, ok, e a alma então vai para onde? Porque o corpo, todos são unânimes em concordarem que o corpo ele vai para a sepultura, ok. Mas se o espírito é diferente da alma, e Jesus salva a alma do pecador, então a gente tem que saber para onde vai o espírito. E aí eles não explicam isso. Então a forma mais lógica da gente entender é você perceber que espírito e alma são a mesma coisa, e apenas a Bíblia vai usar a palavra sinônimo, seria a mesma coisa que você falar que você vai para a sua casa ao sair da escola dominical, ou você dizer que você, quando terminar a escola dominical, vai para a sua residência. Você está se referindo à mesma coisa, ok, gente? Bom, então isso é um ponto importante, né, para a gente refletir, porque isso tem causado muita distorçãozinha de interpretação e tem gerado problemas para o entendimento de alguém, certo? Esse é o terceiro ponto, que aí já falamos, né, dessa separação, quando ele diz aqui em Eclesiastes 12:7, o corpo volta ao pó e o espírito volta para Deus que o deu. Por isso que a gente precisa se preparar, né, ter Jesus na nossa vida, porque o espírito ele vai voltar para prestar contas com Deus. Morreu ali, seja o homem salvo ou não, ele vai bater na porta do céu para perguntar: e aí, Senhor, para onde é que eu vou? Né? E aí a Bíblia já diz antecipadamente, se você vai bater lá na porta dele, você vai com Cristo na sua vida, ele diz: você vem para quê, meu filho? Vou abrir a porta, seja bem-vindo, né? Benditos de meu Pai, Jesus está lá para receber. Mas se você chegar lá para bater na porta, e para onde é que eu vou? Você vai para o mesmo canto lá que o rico estava, lá no lugarzinho de tormento. Ah, Senhor, não sabia disso. Pois é, mas tinha profetas lá na terra pregando e dizendo para você: não, mas me disseram que eu poderia esperar a chance do purgatório, né? Me disseram que eu poderia me arrepender depois. Mas isso é o que lhe disseram, mas o que eu disse está lá, tem os profetas, você tem que crer no que eu disse. Então é o que o Senhor diz, a gente vai prestar contas com ele, é melhor a gente acreditar. E você não vai perder nada se você for pelo Senhor. Se você for pelo que os homens dizem, a gente, quando vai na cabeça dos outros aqui na terra, já se dá mal, imagina quando se refere das coisas do céu, né? Espirituais. Então vamos crer, né? O terceiro ponto o homem, ou o primeiro homem, ele foi feito à semelhança de Deus. Gente, essa semelhança de Deus, quando diz aqui em Gênesis, né? No capítulo 1, versículo 27, ele diz o seguinte: Deus criou o homem e a mulher à semelhança de Deus. Olha só. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Essa semelhança de Deus, ela passou a todos os homens. Só que essa semelhança, ela em parte, ela foi deformada depois do pecado. Porque o homem ele foi criado à semelhança de Deus em bondade, em amor, em inteligência, em sabedoria, em capacidade de administração, né? Deus entregou a terra com os animais, as plantas, para que o homem cuidasse. Então o homem ele recebeu essa capacidade de governo, essa capacidade administrativa, de cuidar, de zelar, de produzir, né? De administrar aquilo que Deus fez. Com o pecado, essa questão da inteligência, a questão da bondade, né? Tudo isso vai ser deformado em parte, mas ainda temos em nós essa semelhança de Deus. E você vê mesmo as pessoas que às vezes não conhecem a Deus, é muito comum em determinados momentos elas expressarem atos de bondade. Você vê numa crise, há um período de guerra, de catástrofe, né? Então tantas pessoas elas se dispõem a cuidar do seu próximo, a socorrer, a levar ajuda, levar apoio, a acolher os outros. Isso são características dessa semelhança de Deus ainda no ser humano. É claro que com o pecado ele perdeu essa capacidade, né, total que ele tinha, porque o ser humano ele era totalmente bom, não havia nada de mal. Quando você chega no final do relato da criação,
a Bíblia vai dizer assim: e viu Deus que tudo que ele fez era bom. Então, tudo que Deus criou era perfeito, tudo que Deus criou era bom, não havia nada de maldade. Então a maldade ela entra a partir do pecado e ela traz a deformação. E a principal deformação que nós temos é a questão da corruptibilidade do ser humano, né? E quando eu estou falando de corruptibilidade, não no sentido moral somente, o ser humano ser corrupto, no sentido dele ser ilegal, dele fazer coisas trambiqueiras, mas a corruptibilidade no sentido que Paulo fala do corpo corruptível lá de Coríntios, no sentido da degeneração da nossa matéria. Porque quando o homem foi criado por Deus, ele foi criado para viver eternamente. E eternamente com saúde, com paz, ele não ia envelhecer, ele não ia ficar doente, ele não ia enfraquecer. Se o Adão e Eva não tivessem pecado, nós não teria nenhuma pessoa teria morrido esse tempo todo, né? E estariam todos aqui jovens, apesar de Adão estar com seus não sei quantos mil anos, mas estaria forte, saudável. Isso ia ser a vida toda. Então o pecado ele trouxe, é um dos maiores prejuízos que o ser humano tem, essa questão da degeneração do corpo. E a gente com poucos anos hoje, a gente com 20 e poucos anos, 30 anos, dependendo da vida que você teve, né? Uns mais cedo, outros mais tarde, você já começa a viver o cansaço, começam a aparecer as doenças. Hoje, pessoas com... Cada vez nós estamos vendo que essas gerações posteriores, elas estão cada vez mais experimentando essa coisa da velhice mais cedo, né? Hoje você vê pessoas aí com 40, 30 e poucos anos, 40 anos, muitos já estão tomando remédios, esses remédios de taxa. E antigamente você viu o pessoal trabalhava na roça, numa vida sofrida ali, e tinha pessoas com 60 e tantos anos não tomava um comprimido. Eu conheci muitos assim. Então hoje as coisas estão diferentes. Isso mostra que, embora que as estatísticas do Estado, né, dos governos, dizem que a expectativa de vida está aumentando, mas na prática a gente vai viver mais tempo numa situação pior, né, numa condição de vida ruim, porque em questões de saúde as pessoas estão ficando mais fracas, mais debilitadas sim. Ok, então continuando aqui, ele diz o seguinte, o outro ponto o primeiro homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e aí não só o primeiro, mas todos. Foi criado como puro, inteligente e nobre, com memória, afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas deste mundo. Bom, a gente já falou que em parte Adão e Eva perderam, e nós também perdemos em parte essa questão da pureza, mas em Cristo Jesus nós podemos viver a pureza, não como eles viviam antes, né? Porque a gente ainda está num corpo de pecado. A gente só vai viver uma pureza plena, perfeita, quando a gente estiver lá no céu. A gente vai ter um corpo transformado, mas em parte também isso é recuperado em Cristo, né? Para nós. Podemos viver a pureza, para Deus nós já vivemos a santidade, Deus nos vê puros em Cristo Jesus. Mas nós sabemos com toda sinceridade que enquanto nós vivemos na terra, nós estamos ainda limitados por essa limitação que a condição do corpo de pecado nos impõe, né? Então, em parte, nós perdemos a inteligência, nós perdemos a nobreza, nós perdemos a memória, as afeições e a vontade livre. Mas, em parte, também, o Senhor, ainda pela sua misericórdia, Ele não deixou a gente como zumbis, né? Não deixou a gente como robôs, não nos deixou como se nós fôssemos assim totalmente alienados. Nós ainda mantemos a inteligência, mantemos ainda a nobreza, a memória, as afeições, o amor, a capacidade de livre escolha, e nós temos isso de uma forma mais plena em Cristo Jesus, porque o Espírito Santo nos dá essa questão do livre-arbítrio, da capacidade do domínio próprio. Agora, um outro ponto importante que nós temos aqui é que no ponto 8, no ponto 8, nós vemos que o homem ele foi criado em sujeição ao Criador, mas com domínio sobre as outras criaturas. O que nós podemos traduzir isso para miúdo? O homem ele foi criado para obedecer ao Criador, né? Todo aquele que cria, o Criador ele é maior do que a criatura. Então ele tem o poder e ele tem a autoridade legal
de ter a sua criatura em sujeição a ele, em submissão. Essa sujeição não é aquela sujeição humilhante, mas é uma submissão no sentido de nós respeitarmos, honrarmos e reconhecermos a soberania de Deus. E essa submissão ou sujeição, ela existe para o nosso bem, porque quando o homem ele começa a sair daquilo que é a obediência a Deus, ele tem prejuízo de todas as formas, se dá mal. Então essa obediência ela é para nos proteger também. Só que ao mesmo tempo Deus também nos faz grandes, porque Deus nos colocou o homem acima de todas as outras criaturas terrestres. Deus deu ao homem a capacidade de quê? De governo. Então ele diz assim, que o homem foi criado sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as criaturas do mundo. Em Gênesis, Deus disse assim, olha só, o versículo aí de número, os versículos de 25 em diante. A partir do 24, ele diz assim, olha, disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie. E assim se fez. Verso 25. E fez Deus os animais selváticos segundo a sua espécie, e os animais domésticos conforme a sua espécie, e todos os répteis da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que isso era bom. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha aí, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, tudo que Deus criou, os animais selváticos, os domésticos, as aves, as criaturas que estão nas águas, sejam doces ou salgadas, as criaturas terrestres, tudo que Deus criou, Deus colocou o homem como rei. Então Deus colocou o homem acima, foi a última criatura de Deus, e não foi a última porque Deus desse o último lugar ao homem, foi para que o homem tivesse o primeiro lugar, porque quando Deus criou o homem, Deus fez questão de já ter criado tudo antes, para que ele encontrasse tudo preparado. Você sabe aquela coisa do planejamento do bebê? Aqueles pais que vão ter os filhos, aí eles passam os 8 meses da gestação já planejando, vai preparando ali o enxoval, vai preparando o quartinho do bebê, a cama, o berço, a decoração. Então quando o bebê nasce, já está tudo pronto ali. Então foi isso que Deus fez. Deus teve todo um planejamento ali na criação, que ao criar o homem por último, não foi porque o homem fosse a criatura inferior, ao contrário, a Bíblia vai dizer claramente que Deus colocou o homem ele está apenas menor, ele é apenas menor do que os anjos, porque os anjos são seres espirituais, estão lá, mas o homem Deus colocou acima de toda a criação terrena. Deus deu a terra aos filhos dos homens para que os homens governassem. E aqui está, tenha ele domínio sobre toda a terra. Então esse é o artigo 6, que ele traz no seu enunciado. Deus, tendo preparado este mundo para a habitação do gênero humano, criou o homem. Primeira informação é essa: o homem é criatura de Deus, constituindo de duas partes, de uma alma que é espírito e de um corpo composto de matérias terrestres. O primeiro homem foi feito à semelhança de Deus, puro, inteligente, nobre, com memória, afeições e vontade livre, sujeito àquele que o criou, mas com domínio sobre todas as outras criaturas do mundo. Resumindo, o homem foi criado por Deus, composto de duas partes: a espiritual, que é a alma ou espírito, e a material, que é corpo ou matéria. Criado à semelhança de Deus, dotado pelas virtudes, dos atributos eternos de Deus, inteligência, bondade, etc. Criado para se sujeitar a Deus. Então, quando o homem não está obedecendo a Deus, a sua vida vai estar uma tristeza,
O homem tem que entender que ele precisa vir para o caminho, ele tem que vir para o lugar de sujeição a Deus. E ao mesmo tempo que ele tem uma submissão, ele tem um privilégio de também governar sobre a terra. E aí, gente, isso é em tudo na nossa vida. Ninguém, onde você está, em qualquer posição que você estiver, você tem algum tipo de submissão, você tem sempre uma autoridade sobre você. A esposa, ela tem o marido como autoridade. Os filhos têm o pai como autoridade e a mãe, né? O funcionário, o servidor, ele tem um coordenador, um chefe, um secretário, alguém na administração que está numa posição ali a quem ele tem que ter a sua submissão, né? Na escola, o aluno ele tem a sua submissão ao professor, o professor já tem o diretor já tem um regional e assim vai, né? Todos nós estamos em uma posição onde nós temos que aprender a entender isso, respeitar e nos colocarmos de acordo com essa hierarquia. E acima de tudo, todos nós temos Deus. Então, em todos os momentos que a gente vai agir de uma forma diferente, a gente vai gerar problema, a gente vai ter problema. Então, o bom é o ser humano compreender que essa submissão, ela não é para denegrir a nossa imagem, não é para nos humilhar. Ela é uma submissão que facilita a organização das coisas e que, se a gente andar, compreender bem e a gente colaborar para que tudo caminhe certo, a gente vai colaborar para o progresso, para o avanço, a gente vai fazer as coisas darem certo. Quando na casa a esposa ela não entende, não respeita a submissão que ela deve ter ao marido, ela começa a brigar. E aí, no lugar das coisas avançarem, as coisas vão dar para trás, porque eles vão perder tempo brigando. Aquilo que poderia estar sendo produzido vão perdendo tempo e vai tendo prejuízo. No lugar de produzir, eles vão ter mesmo prejuízos, né? O filho que não obedece o pai, não obedece a mãe, também vai ter prejuízo, porque ele deixa de crescer. O pai e a mãe vai estar orientando para o bem, né? E aí começa aquele desgaste. No lugar de você ter as boas relações, de você orientar e ele amorosamente, compreensivamente receber a instrução do pai e da mãe e tentar fazer para ele crescer e chegar mais rápido a alcançar os objetivos dele de uma forma harmônica e próspera, aí começa, além do desgaste que tem de você vá para ali, não vou, fica aquela coisa, né? Além desse desgaste, você perde o tempo de investir em outras coisas e vai ter o desgaste também, porque aquele pouco que foi investido, ele vai ser desperdiçado. Então, que a gente possa olhar isso no sentido de Deus. Quando Deus disse ao homem, olha, você não coma do fruto, porque no dia que você comer, você morrerá. Olha os males que nós estamos tendo hoje. Guerra, doença, velhice, olha como é que a gente está hoje. Né? Quando Deus criou o homem para ser totalmente diferente, por causa da desobediência. Então, que a gente possa hoje guardar nesse artigo todos esses pontos que nós vemos aqui, como pontos para a gente tirar o melhor proveito e o melhor crescimento para a nossa vida espiritual. Que o Senhor, então, nos abençoe em nome de Jesus.